Salve, pessoal! Muito bem-vindos ao canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, sou professor de Geografia. Você já deve ter visto que tem umas aulas minhas aqui publicadas no canal. E esse é um canal que eu gostaria de te convidar para dar uma fortalecida para a gente. É um canal que tem aulas de Geografia, tem aula de Sociologia, tem aula de Filosofia, tem aula de Matemática, de Física, e em breve teremos mais aulas aí. Então, assim, é um canal de um grupo que quer empoderar através do conhecimento, e a gente tem buscado aí chegar a mais pessoas. Então, se você puder, se inscrever no canal, curtir as aulas aí, isso vai ajudar muita gente, até porque o nosso trabalho ele é 100% voluntário. Então, bora lá. Nessa aula, eu estou trazendo aqui para vocês alguns elementos de geologia. Então, vou falar um pouco a respeito do processo de formação da Terra, da estrutura interna da Terra, das rochas, dos minerais e dos projetos de mineração no Brasil, tá certo? Então, assim, é um conteúdo que é um conteúdo extenso, mas a gente vai para e passo aqui com várias imagens, para tentar facilitar. Então, bora lá. Primeira coisa, qual é a teoria que melhor explica, qual é a teoria que é mais utilizada aí, para se explicar a origem da Terra e a origem do universo? Então, é a teoria do Big Bang, ou do Big Bang. Então, assim, segundo essa teoria, há cerca de 13 bilhões de anos, uma grande massa de gás, uma nebulosa, teria se expandido, e isso teria dado origem ao Sol e ao Sistema Solar. Ok? A Terra teria se formado por volta de 4,6 bilhões de anos. Então, a Terra, quando eu olho para a Terra, na sua estrutura interna, eu posso partir de dois referenciais. Um estudo das camadas internas, vendo o quê? A composição química e a densidade. E aí eu vou ter basicamente três camadas. A crosta, ou litosfera, o manto, que é aquele material pastoso, e o núcleo, que é o centro aqui da Terra. Ou eu posso considerar o comportamento físico e a rigidez dos materiais. E aí, nesse caso, alguns autores vão trabalhar com essa terminologia: litosfera, ou crosta, a astenosfera, a mesosfera e o núcleo. E aí o núcleo sendo subdividido em interno e externo. Professor, o que eu tenho que me preocupar aqui? Olha, eu ficaria com basicamente essa estrutura. Se você entender como é que funciona a crosta, o manto e o núcleo, você dá conta de resolver quaisquer exercícios que venham a aparecer aí para você em termos de vestibulares. Tá certo? Então, vamos lá. A evolução geológica. Então, olhando um pouquinho assim, aí vem aquela parte que às vezes as pessoas se perdem um pouquinho, porque tem a ver com a idade da Terra. E aí a gente está falando de idade geológica, ou de tempo geológico. E a escala do tempo geológico ela é muito maior do que nós estamos acostumados, que é o do tempo histórico. Então, a Terra teria surgido por volta de 4,6 bilhões de anos, e esta idade da Terra aqui, ela vai ter uma divisão cronológica com base no quê? No estudo das rochas e dos fósseis. E aí, essa escala vai estar dividida em éons, em eras e em períodos. Só para lembrar, éon é uma unidade de tempo igual a 1 bilhão de anos. Ok? Então, aí nós vamos ter o quê? Basicamente, três estágios. O Arqueano, que é o mais antigo, o Proterozoico e o Fanerozoico. Então, nós vamos ter aqui, nos éons Arqueano e Proterozoico, chamado Pré-Cambriano, a origem. Então, nessa origem, o que nós tivemos? O resfriamento e consolidação dos primeiros continentes, então, aqueles chamados paleocontinentes, ou a ideia do Pangeia. Nós temos a formação dos escudos cristalinos ou dos maciços antigos, e nós temos a formação das jazidas de minerais metálicos. E não é um fanerozoico, que é o mais próximo, se é que dá para se falar assim, nós vamos ter o quê? A era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Então, paleozoica, nós vamos ter essa aglutinação aqui dos paleocontinentes e a formação do Pangeia, o grande continente, formação das bacias sedimentares e das jazidas de carvão mineral. Na era mesozoica, aí o início da deriva continental, lá por volta de 300 milhões de anos, segundo a teoria do Alfred Wegener,
Depois nós vamos ter a formação das bacias sedimentares oceânicas e a formação das grandes jazidas de petróleo e de gás natural. E na era cenozoica, então no período terciário, a configuração atual, né, dos continentes e a formação dos chamados dobramentos modernos. Dobramentos modernos têm por volta aí de 80 milhões de anos, ok? Tentando olhar de uma outra maneira, né, de uma outra maneira. Então, ó, tabela geológica a gente vai interpretando aqui de baixo para cima, então pré-cambriano é a origem, tá? E aí, no Fanerozoico, vamos ter o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, lembrando, Paleo, muito antigo, Meso, intermediário, e Ceno, mais jovem, ok? Mais jovem, lembrando que estou falando de tabela geológica, então estou falando de um período, né, muito acentuado aí de idade. E aqui eu coloquei para a gente, ó, do lado direito, um pouco para termos noção do que aconteceu no território onde hoje encontra-se o Brasil. Então, lá no pré-cambriano, nós tivemos a formação das serras do Mar e da Mantiqueira, né, em decorrência dos chamados dobramentos antigos, através de um processo chamado de epirogênese, mas mais para frente ele vai aparecer. No Paleozoico, a formação das bacias sedimentares, como, por exemplo, a região do Varvito, a rocha sedimentar lá de Itu. Na Mesozoica, as bacias sedimentares e as ilhas oceânicas, né? E aí aqueles derrames basálticos ou derramamento de basalto na região sul e a formação do planalto, né? Arenito basáltico do sul. Por fim, no terciário, as bacias sedimentares, exemplo da bacia amazônica, tá? E a formação das bacias sedimentares, como a do Pantanal, e continuidade aqui da formação da bacia amazônica. Lembrando que uma bacia sedimentar, ela está sempre em processo de formação, até porque ela vai receber os sedimentos, tá, dos outros lugares. Então, bora lá. Seguindo, tabela geológica, tá, tem agora uma nova coisa para eu observar. Então, os cientistas têm chamado a nossa atenção e alguns exercícios vestibulares têm falado a respeito do chamado antropoceno. Então, o que seria, o que é, né, esse tal de antropoceno? São na realidade, aquele período em que, né, vem sendo estudado o impacto da ação humana sobre, né, a Terra. Então, quando se fala de antropoceno, segundo a ciência, nós estamos vivendo uma nova época geológica, que eles estão denominando de antropoceno, e nessa época nós vamos ter o quê? Uma aceleração das pressões, dos impactos, né, gerados pela intervenção humana sobre os recursos naturais. E isso tem provocado graves desequilíbrios ambientais. Né? Então, desde quando, né, nós estamos vivendo o antropoceno? Há uma discussão, né, bastante acentuada entre grupos de cientistas, mas o período, né, assim, o recorte mais aceito é a chamada primeira Revolução Industrial, ali por volta de meados do século XVIII, ok? Mas fica só a dica aí para que você possa observar. Então, retomando, a Terra, né, ela é formada basicamente por 3 estruturas, então vou ter os chamados, né, escudos cristalinos ou maciços antigos, eu tenho as bacias sedimentares e eu tenho os chamados dobramentos modernos, né? Mas a crosta terrestre, ela tem uma dinâmica, e essa dinâmica, né, ela foi observada por um cara chamado Alfred Wegener, que era um meteorologista alemão, e lá no início do século XX, né, ele cria, né, na realidade ele produz a teoria da deriva continental. O que é essa teoria? Ele vai dizer que, né, lá por volta de 300 milhões existia somente um único continente, o Pangeia, né? E o Pangeia teria também um único grande oceano, que era o Pantalassa, e essas grandes estruturas elas teriam se fragmentado, e isso teria dado origem à Laurásia, Gondwana, né? E aí nós teríamos o quê? Um processo de separação. Então, para o Alfred Wegener, né, esse supercontinente chamado Pangeia, ele teria sofrido um processo de separação. E nessa separação ele teria dado, né, origem às outras formas, chegando àquilo que a gente tem hoje. Então, por volta de 225 milhões de anos, essa estrutura, lá por volta de 200 milhões de anos, né, nesta outra formação, veja que tem um terreno aqui, ó, uma parte de um território que está indo em direção ao norte, né? Veja, 135 milhões de anos, ali no Cretáceo por volta de 65 milhões de anos, e atualmente, né, no Quaternário, olha lá,
E esse terreno aqui, ó, é o terreno da Índia, né, onde hoje a gente conhece como sendo o território da Índia. E aqui é óbvio, né, que nós vamos ter, em função desse deslocamento dessa placa e da inserção dela nesse trecho, nós vamos ter as áreas mais altas, né, do mundo, que é a região da formação da cordilheira do Himalaia. Bom, dando sequência, então, ó, um desenho mais bonitinho, no Jurássico, né, então tem a separação, o início da separação, que vai se dando, e aí no Cretáceo a gente tem a formação aqui, que ainda não está consolidada, ou totalmente, né, formada, e aqui, né, aquele momento em que eu estava mostrando ali agora há pouco, ok? Bom, olhei para isso. Quais foram as evidências do Wegener? Então, quando o Wegener falou a respeito disso, né, quando ele falou a respeito de que os continentes estavam à deriva, né, quais foram as evidências que ele utilizou? Ele utilizou evidências geográficas, ou seja, a aparência, né, da América do Sul e do continente africano, então a costa leste aqui, né, da América do Sul e a costa oeste, né, do continente africano, segundo ele, haveria um encaixe. Ele usou evidências também paleontológicas, né? Então, a existência de fósseis de determinados répteis ou de determinadas plantas, né, em algumas áreas totalmente distantes. Então, vamos pensar numa seguinte situação: se você tem um réptil aqui, ó, que ele não né, não dominava os oceanos, e, portanto, você tem no continente, de repente, como é que você pode explicar a ocorrência deles na América do Sul e no continente africano? O mesmo vale aqui, ó, né, para este outro réptil, né, que tem um nome bonitinho, não sou capaz nem de pronunciar. E também a questão climática, das glaciações. Aqui, na prática, o que, que nós temos? Essa linha que você está vendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima dela, né, são fraturas, ok? Mas aí ele vai falar a respeito do impacto das glaciações, ou seja, né, do desenvolvimento ou do deslocamento das geleiras sobre algumas áreas. Aqui tem, né, na verdade, como se fosse uma enxadinha, né, que está marcando o que? Essas ranhuras. Então, ó, esse movimento aqui, né, essas fissuras que estão presentes na rocha, são ranhuras que teriam sido provocadas pelo deslocamento das geleiras. Para quem conhece a região aqui de São Paulo, conhece a região aqui do interior, tem, né, um parque na cidade de Salto, aqui perto de São Paulo, por volta de 90 quilômetros de distância, chamado Parque da Rocha Mutonê, né? E lá você consegue encontrar facilmente, né, essas ranhuras provocadas aí pelo deslocamento das geleiras. Muito bem, a tese do Wegener não foi aceita lá no início do século XX, mas nos anos 60, né, aquilo que o Wegener já falava lá nos anos 20 foi aceita, né, foi aceita. E, portanto, a teoria da tectônica de placas ela foi elaborada pelo Harry Hess, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E o que, que ele vai dizer? Né? Basicamente, aquilo que o Wegener já falava anteriormente, que as placas tectônicas são, na realidade, um conjunto de placas rochosas que se fragmentaram e elas se movimentam lentamente. Né? E nesses movimentos nós vamos ter o quê? O choque das placas. Então os movimentos eles podem ser convergentes, eles podem ser divergentes e eles podem ser transformantes ou conservativos. Tá? Então nós vamos ter basicamente, né, o movimento das placas provocadas pelo processo do quê? Pelo processo de subida e descida do magma. Então aqui, ó, esse movimento do magma, então o magma ele vai subir, vai encostar na crosta e vai estar empurrando. E aqui eu tenho basicamente o quê? Né? Uma zona de placas convergente. Então elas estão se chocando. A placa sul-americana, né, com a placa aqui, né, no caso a placa de Nazca, formando a Cordilheira dos Andes. E nesse trecho eu vou ter aquilo que é chamado de subducção e obducção. Sub, né, o próprio nome já está dizendo, ó, quando as placas se movem em direção à outra e a placa oceânica mais densa, ela mergulha, né, sobre a continental. Então, a gente tem aqui uma subducção. Essa placa, obviamente, ela vai se transformar em magma. E a outra vai ter um processo de subida. Então, o nome que se dá ao processo no qual uma porção da crosta oceânica ou das rochas do manto é arrastada para cima. E aí eu tenho a formação de uma cadeia montanhosa. Por outro lado, eu tenho aqui a dorsal oceânica. O que está acontecendo? Aqui são placas convergentes. Elas estão no movimento convergente. Aqui não, aqui no movimento divergente. A placa do Atlântico vindo em direção
né, pegando em termos gerais, para o oeste, e a placa africana indo em direção ao leste. E aí eu vou ter a formação também de uma cadeia montanhosa. Funciona mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Pegando essa outra ilustração, ó. Aqui eu tenho o movimento de convecção, né, do magma. Então, veja, ó. Nesse processo, o magma está subindo, e ele está esbarrando na crosta, e ele está empurrando a crosta para este lado, e está empurrando para o outro lado. Então, em alguns momentos, você vai ter o choque das placas, e aqui a formação de uma cadeia montanhosa. E aqui é a mesma coisa acontecendo, tá? Então, olhando para o movimento, né, das áreas de limites das placas tectônicas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquele movimento divergente ou construtivo, né, que é o afastamento das placas, principalmente no fundo dos oceanos. E aí eu vou ter o quê? Uma formação de uma nova crosta, ou seja, a elevação aqui, o magma vai estar subindo, né, e ele vai estar sendo, vai se solidificar. Eu tenho um movimento que é chamado de convergente ou destrutivo, né? O nome também me parece um pouco autoexplicativo. Por quê? Porque se vai se chocar, você vai ter aí, né, uma placa sendo empurrada para baixo. Então, aqui eu vou ter uma subducção e aqui eu vou ter o processo de obducção. E tem o movimento transformante ou conservativo, que é o deslocamento horizontal entre as placas, né? Isso aqui vai levar à formação das falhas, ok? Tentando olhar de uma outra maneira, né? Não está no próximo slide, não. Mas assim, tentando olhar de uma outra maneira, daqui a pouco vai aparecer para vocês, né, aquilo que é chamado de orogênese e epirogênese. Mas antes disso, nós vamos dar uma olhadinha no quê? A crosta terrestre ela é formada basicamente por rochas e por minerais. Então, entende-se por rochas o quê? Um conjunto de minerais. Entende-se por mineral aquele elemento químico que está presente na natureza, daí ele tem uma composição mais bem definida. A rocha é um agregado de minerais, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos rochas magmáticas, que foram formadas a partir, basicamente, da solidificação do magma. Nós temos rochas sedimentares, que são aquelas rochas formadas a partir da ação do processo erosivo, né, que vai fragmentar essas rochas e que elas serão, nesses fragmentos, serão transportados e depositados em outros lugares, e depois de um tempo vai aparecer um processo aqui, né, que é um processo de litificação, ou seja, de cimentação desse material particulado, e temos as rochas metamórficas, né, que são o quê? Outras rochas que vão passar por um processo de transformação, sejam elas ígneas ou magmáticas ou sedimentares, em função, basicamente, da pressão e da temperatura. Então, determinadas estruturas que, em função, né, das altas temperaturas e da pressão, elas vão passar aí por transformações. Aí, um exemplo disso é o gneiss, né, e o mármore. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Atenção para os nomes, né? Ciclo de rochas é um elemento ou é um conteúdo que, vira e mexe, aparece, né, bastante em exercício vestibular. Então, fusão é aquele fenômeno que ocorre quando a temperatura é tão alta que derrete a rocha. Cristalização é o resfriamento e solidificação do magma expelido por um vulcão. E o metamorfismo é aquele processo, né, que ocorre quando a temperatura e a pressão alteram as características de uma rocha. Então, transformando uma rocha, né, ígnea ou magmática ou sedimentar numa rocha metamórfica. Ok? Eu coloquei aqui de novo, ó, né, até para que você possa ir se familiarizando cada vez mais, né, com esse ciclo das rochas, com os nomes e com os processos. Veja, ó, então aqui eu tenho o solo. O que é o solo? É a rocha decomposta, ok? O que se chama de diagênese? Todos os processos geológicos, físicos, químicos, biológicos, né, que levam ao processo de formação de uma rocha. Então, assim, ó, que vão incluir lá, né, baixa temperatura, desidratação, cimentação, compactação, tudo isso aqui que vai levar, né, a um processo de litificação, a formação de uma nova rocha. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tanto faz. São só esquemas com nomezinhos diferentes, mas que vão estar falando basicamente da mesma coisa. Então, eu tenho uma estrutura aqui, ó, o vulcanismo, né, consolidado, ok? Então, eu tenho rochas ígneas extrusivas, então, magma que subiu e se solidificou. Esse material vai passar pela ação do intemperismo. O intemperismo vai desgastar, e o desgaste vai gerar pequenos fragmentos.
Esses pequenos fragmentos, né, vão ser transportados e vão ser depositados. Então, aqui o que eu tenho? A deposição e a diagênese, ou seja, a formação das rochas sedimentares. Essas rochas, elas podem sofrer ação do metamorfismo, ou seja, né, temperatura e pressão muito elevados vão fazer com que haja, né, uma transformação dessas rochas sedimentares em rochas metamórficas. E aqui vai ter de novo uma fusão. O que é uma fusão? Essas rochas se transformando em magma. Tudo bem? Mesmo processo que está aqui, ó. Mesmo processo, absolutamente o mesmo, ok? Aí você fala assim, qual é a necessidade de, né, representar de diversas maneiras? É para que você possa se familiarizar, né, com os nomes. Veja que aqui, ó, está se falando, né, de erosão e deposição, sedimento, compactação, rocha sedimentar. Aí vai aparecer aqui o metamorfismo. Tá? Então, no metamorfismo, aqui eu tenho uma rocha sedimentar se transformando numa rocha metamórfica. Aqui a fusão vai se transformar no magma, ok? Aí essa intrusão e cristalização significa o quê? Que é a rocha que está se consolidando, ela está se formando, né, no meio aqui, ó, da estrutura, ela não está vindo, né, para a superfície. Quando é para a superfície, aí eu vou ter um processo extrusivo. Aqui eu tenho um processo intrusivo, ok? Fui adiante. Então, ó, lembrando, a Terra é formada por estruturas. Essas estruturas, então a litosfera, né, ela é formada por estruturas. São basicamente 3 estruturas. Uma chamada de escudos cristalinos ou maciços antigos, que são aqueles terrenos muito antigos, e aqui nós vamos encontrar um conjunto de minerais metálicos. Nós temos as chamadas bacias sedimentares, que são aquelas áreas rebaixadas em relação ao entorno. Por quê? Porque o nome já está dizendo, né? Uma área formada basicamente pela deposição dos sedimentos. Nas áreas dos escudos cristalinos, eu vou ter a grande presença dos minerais metálicos. Nas áreas das bacias sedimentares, eu vou ter o quê? A presença dos combustíveis fósseis. E nos dobramentos modernos, né, que é aquilo que não temos no Brasil, nós temos dobramentos antigos, não modernos, que são as grandes cadeias montanhosas. Já que eu citei Brasil, vamos a ele. Então, ó, o Brasil tem uma estrutura geológica que é formada basicamente, né, pelos escudos cristalinos ou maciços antigos, que representam cerca de 36% do território brasileiro, e as bacias sedimentares, que representam por volta de 58%. O restante, né, os outros 6%, corresponderiam a quê? A terrenos vulcânicos, ok? Detalhezinho, no Brasil nós não temos os dobramentos modernos. Então, assim, quais são as consequências mais imediatas disso para o Brasil? São 2 consequências mais imediatas. A primeira, voltando nisso, a primeira é que o Brasil tem um terreno, né, que ele é geologicamente mais estável, nós não estamos, né, numa zona de encontro de placas tectônicas, e a segunda é que o processo erosivo é muito intenso, né, no Brasil. Então, assim, nós não temos grandes altitudes no relevo brasileiro, em função de que o terreno é muito antigo e muito desgastado aí pela erosão. Passei adiante. Vamos dar uma olhadinha nos recursos minerais, principalmente nos minerais metálicos. Gente, veja lá, ó. Na superfície terrestre, basicamente, nós temos recursos minerais em todos os lugares. O que vai acontecer é que, em alguns lugares, nós temos o predomínio, né, de alguns recursos minerais mais específicos. Os grandes países, ou seja, os países que têm grandes extensões territoriais, eles costumam ter também grande quantidade de minérios, ok? Então, vamos dar uma olhada lá, ó. Brasil, eu acabei de falar agora um pouquinho, na nossa estrutura geológica e altimetria, veja, ó, nós temos aqui, né, umas áreas de sedimentação, mas eu tenho um escudo, um outro escudo, uns dobramentos aqui, ó, dobramentos de Brasília, está falando o quê? Dobramentos antigos, nós não temos dobramentos modernos. Aí eu tenho uma grande área de sedimentação, que é a Bacia do Paraná, uma grande área de sedimentação, que é a Bacia aqui do Maranhão, e os dobramentos do Nordeste. Nesse caso aqui, eu vou ter o Planalto da Borborema, como sendo, né, um grande resultado desse processo. E aqui, ó, nesta outra área, tem a Serra do Mar. Então, quando nós acompanhamos toda a faixa leste, né, indo do sul para o Nordeste, eu vou ter a Serra do Mar de um lado, depois a Serra da Mantiqueira, depois a Serra do Espinhaço, né, e aí vou chegar até o Planalto da Borborema, lá no Nordeste. Então, detalhe importante, ó, o relevo brasileiro apresenta, em média, baixas altitudes, em decorrência do quê?
do fato de que ele é muito antigo e muito desgastado pela erosão, né? E do fato de que nós não temos aí os dobramentos modernos, certo? Muito bem, dá uma respiradinha e nós continuamos. Ó. Quando eu olho a estrutura geológica, eu vou olhar também para a questão dos recursos minerais. Aqui, ó, tem uma distinção, está falando dos minerais metálicos, dos minerais não metálicos e dos minerais energéticos. A grande questão que eu devo observar é o seguinte: nas áreas de sedimentação, eu vou encontrar, por exemplo, minerais energéticos. Nas áreas do escudo cristalino ou dos maciços antigos, né, como estão, né, denominados aqui, aí eu vou encontrar, né, os chamados minerais metálicos. E isso ajuda bastante, né, a conseguirmos aí resolver aqueles exercícios vestibulares que muitas vezes trazem um nível de detalhamento que, né, tendo que saber tanta coisa para o vestibular, às vezes a gente não dá conta. Né? Uma coisa é estar vendo especificamente uma aula de geografia aqui, a outra coisa é chegar no vestibular lá e ter, né, um conjunto de conteúdos e vários itens para estar respondendo. Então, olhando lá, ó, rochas cristalinas, aquelas mais antigas, né, presentes no território brasileiro. Aí eu vou ter aqui, ó, áreas de sedimentação, né, uma grande faixa, né, no território brasileiro. E rochas vulcânicas. Essas rochas vulcânicas é detalhe importante, né, que nessa área aqui eu vou ter aqui a presença daquele chamado solo de terra roxa, que é um solo extremamente fértil naturalmente, tá certo? Aí, então, passando só, né, para a produção mineral. Então, olhando para os recursos minerais no Brasil e, né, fechando a aula. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu peguei um pouquinho, né, a ideia de trabalhar, vou trabalhar com 3 recursos, basicamente. Vou trabalhar com minério de ferro, trabalhar com manganês, né, e trabalhar com bauxita, para a gente dar uma olhada. Então, o Brasil é um país que tem uma diversidade enorme de recursos minerais. Beleza, então nós temos bastante isso no Brasil. Mas onde? Então, se nós olharmos, por exemplo, o ferro, né, ele é um recurso mineral essencial. Né? Por quê? Porque ele é muito utilizado na fabricação do aço. Né? E se nós pensarmos desde a Revolução Industrial, mas antes disso, né, desde a fundição, o ferro sempre fez muito parte da vida humana. Ok? Então, nesse quesito, o Brasil é um dos grandes produtores de minério de ferro do mundo. E onde é que está, né? Onde estão as reservas de minério de ferro no Brasil? 75%, né, do minério de ferro está aqui nessa região, ó, na região do chamado quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Esse, né, ferro de Minas Gerais, ele abastece o quê? Tanto o mercado interno quanto o mercado externo. No mercado interno, né, usa-se basicamente a estrada de ferro central do Brasil para levar esse ferro até, né, as chamadas usinas siderúrgicas. E aí, no caso, nós temos 3 grandes usinas siderúrgicas. A Companhia Siderúrgica Nacional, né, que encontra-se lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Companhia Siderúrgica Paulista, que encontra-se aqui na região de Cubatão, em São Paulo, e a Usiminas, né, na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. E quem vai, o ferro que vai para o mercado externo, ele sai pela estrada de ferro, né, Vitória, Minas, até o porto de Tubarão, né, no Espírito Santo, ok? Segunda área, né, onde nós encontramos muito minério de ferro no Brasil, é a Serra dos Carajás. Então, a Serra dos Carajás está aqui, ó, e tem uma grande área de mineração. Aqui são os pontos, né, de interligação, ou aquela ideia de construir grandes projetos, né, que foi uma ação do Estado brasileiro de construir grandes projetos de integração. Mas no caso específico de Carajás, tem um destaque para o ferro, para o manganês e para a bauxita. Né? A produção aqui é voltada basicamente para o mercado externo, principalmente para o mercado chinês, né? Mercado asiático de maneira geral. Mas o mercado chinês e o mercado japonês, com um grande, né, consumo do ferro produzido na região de Carajás, e o escoamento ele vai se dar pela estrada de ferro, né, Carajás, e depois pelos portos de Ponta da Madeira e pelo porto de Itaqui, né, ambos aqui em São Luís, no Maranhão. Ok? E o terceiro, maior, né, é o maciço do Urucum, que vai aparecer já já, porque eu coloquei primeiro aqui, ó, a questão do manganês também. Então, o manganês, o Brasil é um dos grandes produtores de manganês, né, e essa produção de manganês, ela se dá em Carajás e também vai se dar no maciço do Urucum. Ok? Então, a mesma situação. Carajás, Urucum e quadrilátero ferrífero.
Portanto, assim, ó, se nós voltarmos para lá, então nós vamos chegar no maciço do Urucum. Onde está aqui o maciço do Urucum? Está do ladinho aqui do Rio Paraguai. Então, nós já sabemos que, assim, para escoar grande quantidade de minério, é importante que você tenha ou ferrovia ou que você tenha hidrovia. Tá? Não dá para pensar que nós vamos carregar grandes quantidades, ou toneladas e mais toneladas de minérios, né, a partir de caminhões. Então, no maciço do Urucum, nós temos grande quantidade de ferro e de manganês. É uma produção voltada também para os dois mercados, para o mercado interno e para o mercado externo, e aqui a presença das ferrovias e hidrovias, mas principalmente a hidrovia, né, o escoamento vindo aqui pelo Rio Paraguai. Ok? Para fechar, bauxita. Bauxita, né, é conhecido como minério de alumínio. Então, no caso específico do Brasil, também nós vamos voltar lá, ó, no estado do Pará, na Serra dos Carajás, principalmente na região de Paraupebas e no Vale do Rio Trombetas, que é em Oriximiná. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, só para mostrar para você a região, né, que eu estou falando. Ó, Serra dos Carajás está aqui, né, e aí a gente vai ter nesta região, na norte do Brasil, essa grande exploração. E aqui, ó, o Vale do Trombetas, né, do Rio Trombetas, a região onde se tem a grande exploração, então, de bauxita. A região, o Vale de Trombetas, vai ser a maior região produtora de bauxita do Brasil e ela também será voltada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Fechou? Bom, para fechar a aula e para encerrar esse tema, né, um tema que está falando sobre a estrutura da Terra, está falando um pouco sobre as particularidades. Eu não peguei os processos de relevo, isso vai ficar para uma outra aula. Um outro tema importante é a respeito das atividades de mineração. Então, se nós olharmos nos últimos anos, a mineração no Brasil ela tem crescido. Então, ó, o próprio texto vai estar dizendo assim, entre os anos de 1985 e 2020, a área de minerada no Brasil cresceu 6 vezes. E é claro que se cresceu 6 vezes, né? A região do bioma amazônico, aquela em que teve o maior crescimento, depois a região da Mata Atlântica, depois o Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Okay? Então, nesse quesito, o que a gente tem que lembrar? Né? Vale ficar muito atento aos impactos da mineração, né, sobre o meio ambiente. Então, eu não vou ficar destacando cada um dos itens aqui, mas só para lembrar, e aí é essencial, né? Se nós lembrarmos aqui o que aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, né, com dois acidentes ou 2 grandes problemas ambientais, sociais e humanos, né, que foram promovidos por empresas de mineração nessa área. Um foi o de Brumadinho, tá? Mariana primeiro, em 2015, e depois, se não me engano, em 2019, né, região de Brumadinho. E aí, assim, os impactos gigantescos. Eu não vou ficar estendendo aqui, né, os comentários a respeito disso, eu só coloquei uma mapinha aqui, ó, né, para mostrar o que aconteceu. Então, né, um resíduo lá, a mina da Samarco, que é uma empresa formada pela Vale, né, e a BHP Billiton, que é uma empresa australiana, a empresa se rompeu e aí foi levando tudo, né, que tinha no caminho, tá certo? E aí depois, ó, uma outra situação aqui, a mesma situação, ok? Eu vou pegar uma aula específica para falar a respeito dos projetos de mineração, para falar, né, exatamente lá, ou principalmente de Brumadinho, para falar principalmente aí de Mariana e o que aconteceu. Bom, galera, se você chegou até aqui, eu quero agradecer, né, a sua paciência, a sua audiência, né, e o seu caminho conosco. Eu gostaria de te pedir para que você faça um processo aí de curtir o vídeo, de divulgar para os amigos. Por quê? Porque o nosso projeto aqui na Escolha Educação é um projeto 100% voluntário. Todo projeto voluntário é para que ele possa chegar a mais pessoas, para que o algoritmo aí do YouTube possa jogar esse material ou divulgar esse material para mais pessoas. É importante que a gente tenha, né, um número maior de curtidas, tá certo? Muito obrigado, né? Desejo sucesso para você nesse tema. Daqui a pouco vão estar chegando aí as provas bimestrais ou mesmo, né, os chamados vestibulares, e é um assunto que vira e mexe é recorrente, tá bom? Obrigadão e até mais. Tchau, tchau.